Olá, olá a todos e a todas. Eu gostaria de encerrar o ano com uma mensagem, de alguma forma, e que tivesse alguma coisa a ver com o que nós vamos trabalhar já no início do próximo ano. Deixa eu desligar o retorno aqui, porque senão eu fico falando, eu fico me escutando, porque eu tenho um computador aqui do lado. Mas então eu queria deixar uma mensagem, na verdade, uma mensagem que pudesse não só ser mensagem, mas que ela pudesse também ser motivo, ser inspiração para que você possa aprimorar, para que você possa crescer. E nada melhor do que a gente trabalhar com o emocional, passar uma mensagem que possa fazer reflexão. Eu já percebi, pela minha experiência de professor, que quando a gente faz isso, a gente consegue performar melhor e consegue passar aquela mensagem que realmente a gente gostaria, né? Então, hoje eu preparei, na verdade, duas mensagens, duas parábolas para você refletir, que é uma coisa gostosa de você escutar, às vezes, ou escutar na hora na forma de podcast, ou na hora que você estiver andando, mas você pensar sobre aquilo que eu vou falar, certo? E que isso sirva como uma forma de inspiração. Eu já percebi que metodologias, até porque eu também sou desse jeito, não adianta tentar querer aprender certas coisas que não vai ser basicamente aquilo que eu vou querer. Eu prefiro que eu mesmo tome as minhas próprias decisões, certo? E é o que nós vamos fazer agora. Eu vou passar a mensagem e depois você fica aí de acordo com o seu livre-arbítrio, você vai decidir aí é, o que que você vai fazer, perfeito? Então deixa eu só pegar e fazer é, só fazer pedir alguém para esperar aí, esperar aqui que eu estou recebendo ligação e aí atrapalha aqui o meu trabalho. Pois bem, então vamos lá para a primeira mensagem, certo? O que que eu estou imaginando? Olha só o que que eu estou imaginando. Ah, é, eu vou comentar primeiro a respeito da. Isso aqui foi o que que eu imaginei. Eu imaginei o seguinte: será que não tem nenhuma história que explica de uma forma, assim como que a gente aprendia lá no, quando a gente era mais pequenininho, quando a gente fazia o tal do letramento, conta aquela história bonita e depois tira o moral da história? Lembra ainda quando você começou a estudar, nós adoramos história. Então, por que não seguir mais ou menos esse padrão aí? Digo, já que gosta de história, então a gente conta história, né? Então, tá bom. Então, vamos lá. Olha só o que que eu preparei para você. Então, aqui eu achei, e eu achei oportuno, né, a parábola do balde furado. Então, você imagina dois empreendedores pegando água no mesmo rio, certo? O primeiro empreendedor, ele leva um balde inteiro. Antes de sair, ele pensa, antes de sair, ele pensa e decide. Olha, eu preciso de 20 litros por dia para sustentar a minha casa, o meu negócio. Ele anda com cuidado, ele observa o caminho, confere o nível de água, às vezes derrama um pouco, mas sabe quanto precisa e para quê. O segundo empreendedor, ele também pega água no mesmo rio, mas o balde dele tem furos e ele não percebe. Ele anda rápido, anda devagar, muda de rota, muda de estratégia e depois tem uma sessão de culpa. A culpa é do sol, a culpa é do piso, a culpa é do mercado. No fim do dia, chega exausto, com pouca água e diz: esse rio não presta, trabalhei o dia inteiro, não sobrou nada. O problema não era o rio.
O problema era a falta de meta, o balde estava furado. Pois bem, na verdade, isso não é sobre rio, isso não é sobre balde, mas isso não é sobre muita coisa, mas você entendeu, certo? E aqui, nessa historinha, tem alguma coisa que eu acho que dá para a gente criar conexão, trabalhar muito, certo? E se esforçar, certo? Então, aqui passa essa mensagem. Mas na hora que a gente pega e analisa esses detalhes, aí então vem o seguinte: se contasse, até se fosse a gente continuasse lá contando ali, para contasse essa história para uma criança de 4, 5 anos, provavelmente ela ia dizer o seguinte: olha, talvez ela não sabia essa palavra empreendedor, que é quem tem negócio próprio. Isso eu acho que seria difícil para explicar para ela como é que é, porque as pessoas, quem é muito novinho não conhece essa expressão, né? Então, essa expressão seria nova, certo? Mas eu imagino o seguinte, deixa eu pegar e chegar para cá um pouquinho. Eu imagino o seguinte, eu acho que se passasse isso para provavelmente ela ia começar porque as crianças elas agem por dicotomia, né? Então, como é que é a dicotomia? Qual que é o moral da história? As moral da história elas são muito simples, né? Isso aqui é o bom, isso aqui é o ruim. Então, é mais ou menos assim. Então, se você procurasse para uma criancinha bem novinha, qual que é o moral da história? Provavelmente, se você explicasse coisas que ela não sabe, por exemplo, o que é empreendedor, tá? Então, ela ia dizer, olha, pai, olha, mãe, olha, filho, olha, tia, tem um e parece que talvez ele lembrar a palavra bom. Não que ela esteja, porque certo que o vocabulário, a quantidade de opções que uma criança tem é muito pequena. Ela não dá conta de falar muito assim. Mas ele ia dizer, se você preferisse dissesse assim, olha, qual que você preferiria? Qual dos caminhos que você preferiria? Certo? Se pegasse aí e comentasse, por exemplo, um detalhe assim, olha, alguém lá no início da historinha está contando assim, olha, o primeiro empreendedor, ele leva um balde inteiro. Antes de sair, ele pensa e decide. Olha só, então quer dizer que o primeiro empreendedor, ele pensa antes de sair e depois decide. Ele pensa antes de sair. Provavelmente ele decidiu, não. Aí o outro não pensa, não, o outro não. Eu preciso de 20 por dia para sustentar a minha casa no negócio. E aí depois ele coloca capricho, que disse cuidado, ele confere o caminho, mas para a criança, você não fala isso, para a criança você fala do caminho, né? Então ele olha o caminho, para ver se o caminho permite passar até aquele pau, e ele confere o tempo todo o nível de água para ver se ele está com o caminho claro. Às vezes derrama. Então quer dizer que mesmo caprichando tudo, tem uns percalços. E o segundo, pelo que disse aqui, ele não pensou. Ele saiu sem tempo, ou andando rápido, outras vezes andando devagar, às vezes, eu não sei se é por aqui, de repente eu passo por aqui, e também ele muda o caminho. Estou imaginando, olha só o que passa na minha cabeça. Você está explicando para alguém que tem 4 anos o que eu estou falando. E aí depois ele começa. A culpa é do sol, a culpa é do peso, balde pesado, a culpa é do mercado. O que essa criancinha ia falar? Será que ele, você parece que o outro não está reclamando? Então, primeiro não reclama. Não, primeiro não reclama. Ele já assume a responsabilidade que ele tem que fazer alguma coisa. E ele não está reclamando. E o segundo, não, o segundo está reclamando. Está dizendo. E aí,
trabalho e o primeiro, na parábola, vai dizer que, segundo aquele pensamento inicial, ele, ele fez aquilo que ele queria ter. Essa é a parábola do balde furado. Então, a parábola do balde furado. Dá para tirar algum proveito disso aqui? Dá para tirar? Certo? Para você que é empreendedor, dá para dar uma pensada. E olha que eu gosto muito de brincar, eu sempre falo o seguinte, se você não conseguir explicar para uma criança de 4, 5 anos uma coisa, então é capaz que nem a sua cabeça entende. E quando ela não entende, ela não faz. Certo? Então, não complica as coisas, simplifica as coisas. Isso tem uma grandeza muito grande. É por isso que eu criei essa proposta de ensinar, organizar a empresa, para você identificar lucro, o dinheiro não sumir. E eu coloquei até prazo, cara, faz que 90 dias você faz isso, certo? Então, é uma lógica que eu pensei. Mas por que você faz isso? Ah, que você prova que é assim, mas eu fiz isso, aí eu sempre falo, eu, eu sou o resultado disso, certo? Só que eu não tomava conta de uma empresa, eu tomava conta de 4 empresas, era fábrica de ração, era loja, escola e fazenda. E aí, ainda de lambuja, eu fiz mestrado e doutorado. Tá bom. Então, criei planilha, criei uma metodologia e que depois hoje eu compartilho essa metodologia, certo? Então, mas isso aí, o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, já que nós estamos encerrando um ano, certo? Vamos imaginar o seguinte, esse ano você se comportou mais como se fosse o empreendedor que estava carregando o balde, pensando, organizando, sendo cuidadoso, ou você se comportou mais como o segundo, que terminou o ano e, quando faz a análise, tinha muito mais motivo para reclamar, assim como falou aqui, reclamar do sol, do peso do mercado. Veja bem que a questão de reclamar ou não é uma característica que todos nós temos. Aqui tem um também que reclama, certo? Agora tem um detalhe. O ano que vem agora mudou o ano. Nós estamos no início do ano agora. A gente vai continuar com a mesma coisa e depois no final do ano, com o mesmo resultado, eu acredito que aí já não faz sentido seguir esse raciocínio. Poxa, será por que não dá para mudar e pegar e pensar em ter resultado diferente? Olha que eu estou passando essa proposta de organização, certo? Já tem eu acho que já tem uns 3 anos que eu estou postando vídeo, mas eu não parei de fazer minhas coisas, não. Eu continuo tomando conta dos meus empreendimentos, eu continuo viajando e eu continuo estudando. Tá? Para você ter uma noção, só esse negócio aqui de ficar mexendo com a internet, isso aqui já mostra que, porque isso eu nem aprendi na faculdade, não aprendi em lugar nenhum, na verdade. Isso aqui, tudo aquilo que eu estou fazendo aqui, o que eu sei fazer é isso que eu estou fazendo agora, que é digerir uma informação, lembrar do meu passado, analisar e envelopar de uma forma que seja mais fácil de ser entendida, e aí eu pego e entrego para você. Essa habilidade eu desenvolvi ao longo da minha caminhada, o que me permitiu no início é conseguir recurso para montar os meus primeiros empreendimentos. Né? Eu achei interessante passar essa informação. Bem, nós já estamos. Eu gostaria também de passar mais uma outra parábola, que ela é arrumadinha, igual essa também, que dá para pensar no mesmo contexto. Imagina que você está explicando para uma criancinha novinha, você está explicando as coisas para ela, e aí você vai lá, vem aqui que eu vou te contar a história. Eu vou te contar a história da ponte invisível.
Até se você mostrar esse vídeo para uma criancinha, ela vai um tempo olhar, só que depois eu acho que ela vai, sei lá, vai lá que nem desinteressa, dependendo, ela vai achar que aqui é um patati patatá, sei lá. Ai, cada coisa que passa pela cabeça. Então, mas tudo bem. Então, vamos ver historinha. A historinha da ponte invisível. Então, olha só. Um empreendedor, ele precisava atravessar um vale, certo? Ele precisava atravessar um vale para chegar do outro lado, onde sabia que havia. O que havia de lá? Oportunidade, crescimento e tranquilidade. Aí ele queria isso. Só que havia um problema. Pela ponte, a ponte só aparecia à medida que ele dava passo. É como se imaginasse o seguinte: tem uma ponte muito comprida, certo? Você vê o rio e depois fica tudo nublado, aí você não vê nada do outro lado. Esse pedaço aqui, eu acho que até uma criancinha já ia imaginar. Olha, você imagina só uma ponte, aí depois aí você não enxerga nada. Ficou até parecendo assim um certo suspense, algo de terror. Nossa, e aí, você vai entrar nessa ponte, certo? Provavelmente, se você falasse isso, alguém diria: não, não, então é perigoso. É claro que é perigoso, você não está enxergando do outro lado. Você viu falar que do outro lado tem oportunidade, crescimento, tranquilidade, mas você tem que atravessar, está nublado. Está nublado. E aí fica com medo. E aí o medo bate forte. Por falar em medo, medo é coisa de empreendedor também? Medo também tem empreendedor? Ai, ai, ai. Então a ponte não aparecia. Sem enxergar do outro lado, então aí vem o tal do si. Ah, mas aparece tanto si. E se eu cair? E se eu fracassar? E se eu der errado? Uma das coisas que eu já percebi é o seguinte: quem empreende não gosta de contar para ninguém, né? Porque isso é coisa que só nós aqui. É só eu e as minhas redes sociais, tudo, né? A gente tem medo, não tem? É por isso que às vezes a gente tem que pegar e ter expectativa baixa, porque quem é empreendedor faz coisa que ele nunca fez e está arriscando, então a expectativa tem que ser baixa, o compromisso tem que ser forte. Não, eu quero fazer, mas eu sei das minhas limitações. Eu posso ser forte por ser comprometido, mas eu não tenho força, porque eu não conheço exatamente o produto do cliente, eu não conheço o processo, eu não conheço os concorrentes. E mesmo assim, tem gente que ainda se acha que deveria se achar forte e ter expectativa alta. Não faz sentido, né? Então, a expectativa tem que ser baixa. E uma outra coisa também tem que ter muita humildade, porque não dá para contar vantagem, até porque é o seguinte: se você começar a contar para alguém que nunca empreendeu coisas que você vai fazer, você vai receber uma chuva de baixa astral. Larga de mão disso, que aí você não vai suportar. Então, de repente, às vezes, o processo de empreendedorismo, ele tem que ser um pouco mais solitário e não comentar com muita gente, não. Até para não te jogar para baixo, certo? Então, tá lembrado da ponte lá? Então, eu sei que a ponte tem oportunidade, tem crescimento. Ah, mas eu não estou enxergando do outro lado. Vamos ser sinceros. Tem algum empreendedor que consegue enxergar longe? Ele pode ter um projeto de longo prazo, porque isso faz parte. O empreendedor tem que ter projeto de longo prazo, mas ele nunca sabe, não sabe o que está do outro lado. Tá? Na verdade, aqui até encaixa aquilo que eu costumo dizer o seguinte, que isso é igual ser pai e ser mãe. Você vai, e aí você aprende o quê? Durante o processo. Eu nunca vi falar que alguém tivesse assim: olha, eu resolvi ser mãe, então primeiro eu entrei num curso de como ser mãe. Fiquei 6 meses fazendo o curso, depois eu fiz graduação, pós-graduação, aí depois eu fui procurar alguém para ser o pai da criança. Ai, ai, entendi. Tá achando que eu sou doido, né? Pois é. Mas doido é quem acha que empreendedorismo tem isso. Não, eu vou estudar isso, eu vou estudar aquilo, eu vou fazer faculdade, e depois você pega, vai para o mercado e descobre que quem está lá não passou por esse caminho. Não foi esse caminho que é seguido. Aliás, quando eu tomava conta de 4 empresas, não foi porque eu passei pela faculdade, embora eu seja professor universitário aposentado, mas é uma carreira paralela que eu fiz. Na verdade, eu fiz 2 carreiras, né? Eu lembro que quando eu li Pai Rico, Pai Pobre, que é um dos livros que até hoje, de vez em quando, eu releio,
ele contava a história do pai rico e do pai pobre. E ele falou para o pai pobre, que é o pai biológico, que ele queria ser rico. E aí o pai biológico falou assim, não, isso eu não sei, não. Eu não sei, mas então você procura o fulano. Eu não sei se isso é uma metáfora, também é uma parábola que ele conta. Aí ele procurou esse outro cara que não é o pai biológico dele. Inclusive até questiona-se se realmente esses pais existem, né? Que é como se ele criasse. Mas não interessa até se existe ou não, o que interessa é a mensagem, né? O que interessa é a mensagem. Então aí ele pega e fala que ele procurou, certo? Esse tinha o segundo grau, o pai que ficou rico. E o pai biológico dele tinha doutorado. E quando eu li esse livro, eu tinha terminado o doutorado. E eu fiquei pensando, nossa senhora, será que agora eu tenho que carregar a cruz disso? Né? Só que depois eu lembrei, é que eu fiz as duas coisas. Eu não era só professor universitário, eu tinha 4 empresas. Então, na verdade, eu não estava só de um lado, né? Eu estava dos dois lados, né? Aí é como se eu desse até uma confortada, até porque eu quero crescer também, eu quero que minhas empresas, não, né? Mas tá bom. Então, na hora, imagina só, vamos voltar lá a história lá para a criança. Lá, ó, conta a história de novo, você está viajando na maionese. Tá lá aquela ponte, tá lá nublado, e aí como é que faz? Tem que atravessar. E aí tem que atravessar. Nossa, agora como é que faz? Certo? Então, aí, aí você começa a pensar, eu tenho que aguardar para ter mais informação, porque está nublado, então é melhor eu aguardar, porque eu não tenho. Eu tenho que aguardar ter mais segurança. Eu tenho que aguardar o momento perfeito, certo? E aí começa aquele negócio de deixar para depois, entendeu? Não, eu vou aguardar, porque não está na hora, porque eu sou muito prudente. E aí depois, até quando você é muito prudente, tem que analisar o seguinte: até agora você está conseguindo, pela idade que você está considerando que você está performando bem ou você está achando que você está demorando bem? Gostei dessa. Você está demorando bem. Porque você, cara, aquele cara que pensa bastante, você não faz nada, né? Inclusive, eu já conversei com alguém que um dia começou a falar para mim, é porque eu sou perfeito, eu nunca dei trabalho para o meu pai, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu nunca fiz nada de errado. Você já conversou com alguém assim? Existem poucas pessoas no mundo, mas eu já conversei. Sabe o que eu fiz? Eu parei de conversar porque eu percebi que eu estava do lado de alguém perfeito e ali eu percebi que, né, eu estava no lugar errado. Tá? Se tiver alguém aqui me assistindo que é perfeito também, olha, não é para você não, isso aqui não é para pessoas perfeitas, tá? Aqui está um que está cheio de problema, de cheio de erro, mas é que sempre se enfrentou, certo? Então, se tem alguém aí, não é esse lugar aqui não, aqui não tem ninguém perfeito, aqui tem um punhado de gente que está tentando se arrumar e carregando as dificuldades que tem, tá bom? Bem, então, é, um dia, cansado de ficar parado, ele fez algo diferente. Ele decidiu onde queria ir. Resolveu atravessar a ponte. Meu Deus do céu, e agora? E agora? Ó, se tiver uma criancinha aí, nossa senhora, e agora? O que vai acontecer? Vai atravessar a ponte. Ele não sabia todos os passos. Ele não sabia todas as respostas. Mas ele tinha uma meta clara. Ele queria passar para o outro lado. Lembra o que tinha do outro lado? Do outro lado tinha oportunidade de crescimento e ele queria passar para lá. Então foi quando deu o primeiro passo, o segundo, o terceiro. O medo não sumiu, mas agora ele tinha direção. Então é mais ou menos o seguinte: olha, cara, eu gosto muito daquela expressão que diz assim: olha, quando você está com muito medo, assim, na dúvida, coloca a fralda, vai de fralda, vai de fralda, vai de fralda. Vai de fralda que vai dar. Se tiver alguma criança escutando agora, ela não vai entender. Papai, o que vai acontecer? Mamãe? Então, aí você pega e fala, não, é porque tá com medo. Então, aí a fralda vai que escapa. Bem, então, não é a ausência de medo que move o empreendedor, é a presença de meta. Não é a ausência de medo, é a presença de meta. Aí faz atravessar. Outra coisa também, quando você tem meta, para ter meta, você tem que ter um pouco de conhecimento sobre o que você vai fazer. Você vai ter que ter conhecimento. E na hora que você tem esse conhecimento, o conhecimento começa a ultrapassar o, aquele, o medo que você tem. Né?
Então você vai criando coragem. Bem, eu vou fazer o seguinte.